O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu querer. Palavra da salvação. Podemos sentar, por gentileza. Meus caros irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, ele vai nos falar desse servo de Deus, a presença daquele que é o enviado do Senhor. Nele se compraz minha alma, eis o meu eleito, diz Isaías na primeira leitura. Nesse ao qual Deus compraz e nele ao qual coloca a sua alma, é o próprio Senhor que procede do próprio Pai, e com o Pai adorado e glorificado. É esse Deus que vem ao nosso encontro, esse Filho amado, no qual no batismo, no santo batismo, na liturgia de hoje, no Evangelho de hoje, Deus vem nos dizer: Tu és o meu Filho amado. Jesus diz no capítulo 15 do Evangelho de São João: Todos serão meus amigos, se fizeres o que eu vos digo. O Filho amado é aquele que vem nos trazer ou nos coloca a revelação de Deus Pai. O Filho amado é naquele ao qual Deus se compraz e coloca no seu amado toda a sua esperança diante da humanidade. Uma humanidade a qual é chamada a conversão no transcorrer de toda a sua vida. E Jesus nos mostra no santo batismo que sobre nós recebemos também o Espírito Santo. No santo batismo nós somos munidos pelo Espírito de Deus que vem ao nosso encontro, o Espírito ao qual das águas nós somos purificados, o Espírito que nos dá vida, o Espírito que nos dá um sentido novo no transcorrer de toda a nossa vida. Sereis meus amigos se fizer o que eu vos digo. Jesus nos traz a palavra de Deus. Ouvir Jesus é ouvir a própria palavra de Deus, a essência de Deus, que vem ao encontro de cada um de nós. Qual é o sentido de ouvir, né? Quando nós somos crianças, muitas vezes como adultos, nós dizemos que se tivéssemos ouvido os nossos pais, nós teríamos feito tudo diferente. Se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu tivesse ouvido o meu pai, tudo talvez teria sido diferente na minha vida. E se nós tivéssemos ouvido Deus, será que tudo não teria sido diferente? Se nós ouvíssemos Deus na profundidade do nosso ser, no abrir do nosso coração, será que tudo não seria diferente? Tem um escritor chamado Juan Luis Vives, que ele diz: o cuidado em ouvir é o caminho mais curto para o saber. O cuidado em ouvir, a intenção ou o abrir-se do coração ao ouvir Deus. De um Deus que fala na profundidade do nosso ser, de um Deus que fala no silêncio do nosso coração. Padre Antônio Vieira dizia: não é bastante ter ouvidos para ouvir, é necessário abrir o coração para acolher. Acolher o que Deus nos diz, acolher a palavra de Deus. Se Ele é o Filho amado, ouvir Jesus Cristo é acolher a própria palavra do Deus que vem ao nosso encontro. É ouvir o que Deus vai nos dizer em cada momento da nossa vida, de que forma nós devemos agir. Se no santo batismo nós somos agregados enquanto filho de Deus, se o santo batismo nos dá a oportunidade de sermos filhos de Deus e termos a possibilidade de chegarmos à eternidade, por que não ouvimos Deus? Deus não faz distinção, como diz São Pedro no Atos dos Apóstolos de hoje. Deus não acolhe apenas alguns,
mas Deus vem para todos, a palavra de Deus é para todos, a acolhida de Deus é para cada um de nós. Estarmos prontos a sermos filhos de Deus é estarmos prontos a testemunhar Deus. O Catecismo da Igreja Católica diz: pelo batismo somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamo-nos membros de Cristo e somos incorporados na Igreja e nos tornamos participantes na sua missão. Primeiro ponto, eu tenho sido testemunha de Deus. Eu tenho sido testemunha de Deus enquanto um filho dentro da igreja, no qual o corpo é Cristo, a cabeça é Cristo, ao qual nós formamos esse corpo em que Cristo é a cabeça. Será que eu tenho sido um membro participante de tudo aquilo que Deus me pede? Eu tenho dito meu sim? Ou será que eu tenho sido um filho na superficialidade, na rebeldia do meu ser? Será que eu tenho sido alguém que vive efetivamente o batismo, no Espírito Santo em mim? Papa Emérito Bento XVI escreveu: todos nós somos a comunidade dos santos e somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome deles e por eles. Nós que vivemos do dom da carne e do sangue de Cristo, por meio do qual Ele nos quer transformar e nos tornar semelhantes a si mesmo. Somos chamados a ser semelhantes a Deus. Será que na minha vida eu tenho buscado a minha santidade? Será que eu tenho deixado com que essa palavra de Deus, ouvir Deus, tenha me levado à profundidade, numa santidade efetiva no transcorrer da minha vida? O fogo do Espírito Santo é presença viva e atuante em nós desde o nosso batismo, diz Papa Francisco. Age em nós, queima o nosso contexto humano, a nossa miséria humana, diz ele. Todo o nosso egoísmo, todo o nosso pecado, nos transforma a partir de dentro e nos regenera de uma forma que nos torna capazes de amar. Será que eu tenho deixado com que as minhas mazelas sejam queimadas pelo Espírito de Deus? Será que eu tenho deixado com que o que parte de dentro de mim faça com que eu possa amar o próximo como efetivamente um filho de Deus? Ou ainda mesmo sendo batizado, eu vou me tornando cada vez mais escravo do mundo. Escravos dentro de um contexto de uma vida humana, de uma entrega inteiramente do homem a uma vida humana. São João Cristóvão dizia: e dele saiu sangue e água, porque do ato da cruz sai água de Cristo, que nos mostra que nós somos regenerados pela água. Por isso utilizamos água no sacramento do batismo. O batismo é o mais maravilhoso de todos os dons de Deus. Chamá-lo de dom, de São Gregório Nazianzeno, porque é concedido aos que têm graça, porque é dado também aos culpados. Temos a graça e somos regenerados. Será que eu tenho usado essa regeneração de Deus no transcorrer da nossa vida, né? Os sinais do batismo e dos mistérios saíram do lado de Cristo. Saíram do lado do Cristo, que é a igreja, a partir do seu lado, ao qual nos dá o sentido inteiramente da vida, inteiramente da graça. Enquanto batizado e filho de Deus, será que eu tenho ouvido Deus? Será que eu tenho sido presença gratificante dessa presença de Deus no transcorrer da minha vida? Eu sou batizado, mas o que esse batismo simboliza para mim, ou significa para mim no transcorrer da minha vida? Se nada me serve, se de nada sou, se apenas sou superficial na minha vivência e minha espiritualidade, no meu contexto religioso, daquilo que Deus vai pedindo no dia a dia da nossa vida. Sai de Cristo a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. Ele nos mostrou no batismo que somos batizados, e no batismo nós ali recebemos esse dom da graça de Deus, esse dom do amor de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Nós só podemos chamar Deus de Pai depois do santo batismo. Antes não, porque nós não somos filhos, nós somos criaturas. Nos tornamos efetivamente filhos de Deus no santo batismo. Que filho tenho sido eu? Que filho eu tenho sido, né? Como eu tenho me comportado como filho de Deus? Nessa mensagem que Deus me passa a cada dia, nesse contexto da minha vida e da minha espiritualidade, como eu tenho sido como Deus? Eu escutei outro dia um testemunho muito interessante de um pai.
Ele disse: eu tenho obrigação de mostrar aos meus filhos o caminho de Deus, porque um dia Deus me os deu para que eu os educasse a partir dos princípios do próprio Deus, para que quando eles retornassem a Deus, eles estivessem prontos dentro desse próprio amor e da graça de Deus. Será que nós temos nos educado a nós mesmos, como filhos de Deus, participantes dessa grande família de Deus, né? Nós podemos ser irmãos rebeldes, nós podemos ser filhos rebeldes, nós podemos ser indivíduos rebeldes dentro de um contexto de uma vida cristã. Somos filhos, chamados a participar da mesma mesa, chamados a ouvir do mesmo Pai. Daqui a pouco vamos rezar o Pai Nosso juntos, e todos nós nos chamaremos de Pai, porque Ele é Pai de todos, não de alguns, como diz São Pedro, mas de todos nós. Como nós vivemos como irmãos, né? Será que nós nos importamos uns com os outros, né? Será que o batismo me deu realmente o cerne do que é ser cristão, do que é ser filho de Deus? Eu ainda vivo na infantilidade do meu contexto religioso da vida. Talvez uma criança que não saiba nem o que o pai está dizendo, não agrega, apenas ouve, mas sem deixar com que a palavra possa ser transformadora no transcorrer da caminhada. Que filho sou eu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.